os argentinos. E os uruguaios, que têm em Andrade um dos construtores de suas vitórias. A vitória dos uruguaios sobre os romenos é fácil, graças também ao goleiro Serra. O argentino Stabile foi o goleador da Copa, tendo marcado 3 gols no jogo contra os norte-americanos. Jogo final, Ferreira da Argentina cumprimenta Nassasi do Uruguai. O belga Langeni era o juiz. Mais tarde, o capitão da equipe uruguaia, Nassasi, se tornaria diretor do Cassino de Montevidéu, onde pregaria muitos de seus antigos camaradas. No intervalo, a Argentina está ganhando por 2-1. Castro, o jogador maneta do Uruguai, iguala a contagem, 2-2. Andrade, movimento marcador, 3-2. A equipe uruguaia é campeã. Vencedores e perdedores se cumprimentam ao final do jogo. A essa altura, o futebol soviético ainda era uma incógnita. No entanto, o esporte é muito popular na Rússia, como podemos ver por esse estádio do Dínamo, superlotado num amistoso União Soviética e Turquia. Um costume russo, a troca de flores. Na Turquia, o futebol, durante muito tempo, foi tido como politicamente suspeito. Em 1900, os tradutores das regras do Association foram presos e julgados como conspiradores. Com a Revolução veio também o futebol. Gol da Rússia, que aqui venceu por 3-1. Realizada na Inglaterra, essa partida atraiu interesse internacional. Olha aí. Brincadeira, é? Austríaco. Riden, o famoso goleiro, e Zindelar, o segundo à direita, são cumprimentados pelo futuro rei George. Na época, a Áustria e a Inglaterra possuíam o melhor futebol da Europa. E nesse jogo, a Inglaterra, que só fora derrotada pelos espanhóis em Madrid, viu-se quase à beira da derrota. Ao final, venceu o jogo por 4-3. Indo todos os anos. O cálcio italiano, praticado por aristocratas do Renascimento, influenciou bastante o desenvolvimento do futebol inglês. O cerimonial e a severidade dos regulamentos influenciaram o comportamento dos 26 jogadores de cada equipe. Em 1934. A partida final foi disputada entre tchecos e italianos, esses últimos comandados por Meazza. Mussolini, tal como fizeram outros ditadores, fomentou muito os esportes. Para ele, uma vitória da Esquadra Azzurra significava também uma vitória política. Durante muito tempo, a Itália viveu na obscuridade com relação ao futebol centro-europeu. No campeonato de 1934, o predomínio inicial foi dos tchecos, com seu goleiro Planica. Entre os astros italianos se destacaram Orsi e Monti, ambos antigos jogadores da Argentina. A partida esteve 1-0 para os tchecos, até que Orsi provocasse o empate, faltando 8 minutos para o fim do jogo. Na prorrogação, a vitória sorriu para os italianos. Junto com italianos e tchecos, os alemães também participaram da cerimônia de homenagem aos campeões. Sua vitória sobre os austríacos lhes garantiu o 3º lugar. A comissão da Federação Internacional de Futebol Association, no ano de 1938. A FIFA foi fundada em Paris em 1904, sendo seu presidente Gilles Rimet. Rodada preliminar. A Suíça jogava contra a primeira equipe da Grande Alemanha, uma mistura dos selecionados alemão e austríaco, determinada por Adolf Hitler após a anexação. Poderia funcionar essa mistura entre dois estilos? Ele diz que os alemães jogam bom futebol, mas a fusão entre os estilos alemão e austríaco não convence. Uma das equipes favoritas era a brasileira, com seu diamante negro, Leônidas.
No difícil jogo contra a Polônia, ao esgotar-se o tempo regulamentar, o marcador se encontrava no 4-4. Leônidas jogou sem chuteiras durante parte da peleja, até que isso lhe foi proibido. Na prorrogação, a vitória foi para o Brasil, graças a Leônidas, o goleador da Copa. A rádio brasileira transmitiu o jogo. Foi uma sensação naquele tempo. O jogo final foi disputado entre a Itália e a Hungria. O Brasil também poderia ter sido adversário dos húngaros. No entanto, o treinador brasileiro resolveu poupar Leônidas na semifinal contra a Itália. Isso significou a derrota do Brasil e a perda do campeonato. No jogo final, assistimos a um duelo entre dois dos melhores centroatacantes de todos os tempos. Piola, da Itália, e Sarocchi, da Hungria. Gol de Piola. Ataque da Hungria. Gol de Sarocchi. Após o intervalo, Piola marcaria seu segundo gol. 4-2 para a Itália. Tal como em 1934, os italianos dispunham de um excelente técnico, Pozzo, e de um ótimo capitão, Meazza. A Copa do Mundo permanecerá na Itália até 1942, quando se realizará o novo encontro de futebolistas de todas as raças e nações. No entanto, em 1942 não houve campeonato. Em 1942, o que houve foi a guerra. Mais uma vez, os soldados praticavam futebol, tal como esses prisioneiros de guerra alemães na Inglaterra. Que 8 anos mais tarde seria proclamado o jogador do ano. Galupo, Aldo Edino Ballarin, Bongiorni, Castigliano, Padini, Gabetto, Grava, Creta, Lloyd, Maroso, Martelli, Menti, Oberto, Ossola, Rigamonti, Super. Você vai ver a seguir a tragédia brasileira no Maracanã, na final da Copa de 50. Tem também a máquina húngara, arrasando todos os adversários na Copa de 54 na Suíça, até o desastre final contra a Alemanha Ocidental. Em 58, na Suécia, o Brasil ganha seu primeiro título. Surge para o mundo um criolinho de 17 anos de idade que depois passaria a ser o rei do futebol. A comissão técnica, todos cantaram vitória antecipadamente. A lição foi cruel e amarga. Em 1950, um ano após a tragédia que matou os craques do Torino, o selecionado italiano partiria para o Campeonato Mundial do Rio de Janeiro a bordo de um navio. Mas a bordo, as possibilidades de treino são limitadas e a comida é boa demais. A Itália foi eliminada já nas preliminares. O futebol é o esporte preferido dos brasileiros. 200 mil espectadores comparecem ao Maracanã, o maior estádio do mundo. Um jogo sensacional, Inglaterra e Estados Unidos. Tendo enviado ao Rio seus melhores jogadores, entre os quais Alf Ramsey, que em 1966 seria o técnico de sua seleção, os britânicos perderam para os norte-americanos, verdadeiros iniciantes nesse esporte. Um resultado absurdo para a nação que foi o berço do futebol moderno.
O jogo decisivo, Brasil e Uruguai. Os brasileiros comemoraram a vitória antecipadamente. Para vencer bastaria 1-0. Um empate já lhes daria o campeonato. Os brasileiros eram a melhor equipe desse campeonato. No entanto, seu excesso de confiança prejudicou o jogo. Liderados por Obdúlio Varela e por Andrade, sobrinho do goleador de 1930, os uruguaios conseguiram impedir as ações de Edemir, o goleador dessa Copa. O Brasil vencia por 1-0. Mas um silêncio mortal desceu sobre o estádio quando os uruguaios marcaram o gol de empate. Uma disparada solitária de Didia culminou no 2-1. Pela segunda vez, o Uruguai se tornaria campeão do mundo. Os brasileiros deixaram o campo chorando. Milhares de espectadores ainda permaneceram no estádio durante horas. Todo o Brasil estava paralisado. Billy Wright e o Major Puskás no início de um jogo que ficaria na história. Em 1953, os ingleses foram derrotados pela primeira vez em sua própria terra. O noticiário radiofônico revela o espírito esportivo inglês ao reconhecer a superioridade do futebol dos húngaros. A equipe inglesa defrontou-se com um espantoso exemplo de futebol de primeiríssima categoria. No segundo tempo, os húngaros continuaram nos dando uma lição de velocidade e combinação perfeitas, dizia o locutor inglês. Uma nova tática de jogo, 2 médios na frente e o centroavante recuado, deu a Puskás e seus comandados uma vitória sensacional. Emoção durante a Copa de 1954 em Berna. A Suíça ganha da Itália. Os suíços sonhavam com a repetição dos Jogos Olímpicos de 1924, quando sua equipe era a melhor da Europa. Gol de Higg. Em Berna, os suíços estão em casa. Nas quartas de final, acabaram sendo eliminados pelos austríacos. No entanto, no jogo contra a Itália, marcaram seu 4º gol por intermédio de Faton. Áustria e Alemanha na semifinal. Um jogo realizado à sombra da partida Hungria e Uruguai, o mesmo Uruguai que batera a Inglaterra. A equipe alemã não estava completa e mesmo assim provocou um verdadeiro furacão em campo. Gol de Schäfer. No final, os alemães derrotariam os austríacos por 6-1. Pênalti cobrado por Fritz Walter. Ele e seu irmão eram 2 dos 5 jogadores da seleção nacional saídos do Kaiserslautern. O técnico Sepp Herberg examina o gramado. Campo ideal para Fritz Walter, cuja equipe joga melhor em campo molhado. Walter, o capitão alemão, e Puskás, o capitão húngaro, acompanham a escolha de campo. No começo, as coisas correram como era de se esperar. Em seu primeiro encontro contra os alemães, os húngaros venceram por 8-3. 2-0, gol de Puskás. No entanto, Herberger tinha reservado para o segundo jogo seus melhores jogadores. E a estratégia funcionou. Gol de Morlock, 2-1. Pouco depois, o empate. Gol de Hahn, 2-2. Fritz Walter é como um ator que fica nervoso antes da estreia. No entanto, durante o intervalo, já está confiante. Ataque húngaro, dominado por Pizzi-Paul e Hakentrick. De May para Schäfer. E de Schäfer para Fritz Walter. Os alemães observaram o jogo em Wembley, estudando a nova tática húngara. Cinco minutos antes do término, Hahn atinge a pelota em cheio. 3-2 para a Alemanha. Os alemães foram os campeões do mundo em 1954. A emoção domina todos com a sensacional conquista.
Depois da guerra, o futebol alemão ficava isolado do mundo. A vitória de Berna trouxe de volta a confiança perdida. Uma vitória particularmente bela por ter sido decidida em apenas um jogo. 1958. O rei da Suécia anuncia o início do Campeonato Mundial em Estocolmo. Logo no início, uma surpresa no jogo Argentina e Alemanha. Os argentinos eram os favoritos e marcaram o primeiro gol aos 3 minutos de jogo por intermédio de Corbata. Herkenhardt, no entanto, realizou boas defesas e os alemães passaram ao ataque. Depois do empate marcado por Rahn, uma bola vinda da esquerda deu a Wildseller a oportunidade de marcar seu primeiro gol em jogo internacional. Mais um gol de Rahn, 2-1. Ao disputar o terceiro posto, a Alemanha, esgotada pelo jogo contra a Suécia, sofreu uma derrota diante da equipe francesa. O jogo foi um verdadeiro festival Fontaine, que só aqui marcou 4 gols dos 13 que fez na Suécia. O presidente da Federação Alemã de Futebol, Dr. Baumes, estava intranquilo. É quando Rahn, de repente, consegue fazer um de seus gols de um ângulo praticamente impossível. Mas a alegria alemã durou pouco. No minuto final, Fontaine marcou 6-3, garantindo o terceiro lugar do campeonato para a França. Hoje, utilizam-se raios infravermelhos para secar o campo. Em Estocolmo, os métodos ainda eram primitivos, como vemos durante os preparativos para o Brasil e Suécia de 1958. A primeira aparição internacional de um brasileiro de 17 anos, Pelé, a Pérola Negra. Mesmo derrotados, os suecos aplaudiram a vitória. Pelé chorava como uma criança após esse 5-2. Finalmente o Brasil era campeão do mundo. Foi excelente a organização do Campeonato Mundial de 1962 em Santiago do Chile. No entanto, o certame passaria para a história como marcado pelos escândalos. A paixão nacional impediu a esportividade no jogo Chile e Itália. O que deveria ser um jogo acabou se tornando uma batalha. Jogadores italianos expulsos de campo são escoltados pela polícia. Intimidado por uma multidão de fanáticos, o juiz inglês expulsou os jogadores italianos, sem contudo punir os chilenos, que acabaram vencendo por 2-0 contra uma equipe italiana desfalcada de 2 titulares. A vitória foi assistida também fora do estádio. O Chile inaugurara a tempo sua televisão, que causou sensação nas ruas de Santiago. No campo, no entanto, a sensação foi o jogo final. Brasil e Tchecoslováquia. Uma Tchecoslováquia cujo futebol recuperara a qualidade que possuíra na década de 30. Gol de Masopust. Os brasileiros, porém, tinham Garrincha, o homem das pernas tortas. Cruyff, o melhor arqueiro da Copa, faz o que pode.
Nem mesmo os tchecos conseguiram deter os comandados de Didi. Um chute de Djalma Santos, gol e vitória dos brasileiros, 3-1. Os brasileiros dando a volta olímpica carregando a bandeira chilena. O jogo é hoje, nosso time não pode perder. Se não puder na bola, não dá bola, vai de sola que a torcida não quer nem saber. O jogo é hoje, tá na hora, grande emoção. O campo iluminado, bola branca no gramado, vai nascer um novo campeão. O jogo é hoje, olha a caça do zagueiro central. Mata a bola no peito, dá pro lateral direito, bem no jeito, que lance genial. O jogo é hoje, vai em frente, não demora não. Estica logo na ponta, jogo bonito, não conta que é pra derrubar a marcação. O jogo é hoje, mais de 1000 bandeiras na geral. Todo mundo esperando, ver a rede balançando pra fazer um grande carnaval. Pra fazer um grande carnaval. Grandes momentos do esporte fica por aqui. Nós voltamos no próximo sábado, excepcionalmente às 3 da tarde. Lembrando que hoje, às 10h15 da noite, tem o Cartão Verde com a presença do jogador Tandy da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei. É isso aí. Um bom... Pulso de campo, Etchenalzi. Reveja o lance, repare, a bola passa pelo goleiro. Etchenalzi.